Trilhas da Democracia de hoje procura responder a seguinte questão: qual o papel do direito no capitalismo? As nossas convidadas são Juliana Magalhães, doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, e Larissa Castilho, doutoranda em Direito do Trabalho e Teoria Social Crítica na Universidade Federal de Pernambuco. Juliana, Larissa, sejam muito bem-vindas ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-las nesse espaço de discussão sobre democracia e direitos humanos. Juliana, Larissa, vocês participarão do seminário de crítica marxista da Faculdade de Direito do Recife entre os dias 25 e 27 de outubro, cujo título é Crítica do Direito e Conflitos Sociais. Eu começaria essa nossa conversa, esse Trilhas da Democracia, pedindo a vocês que dessem um spoiler sobre o que será discutido, quais são as principais temáticas que serão debatidas nesse seminário. Juliana, por favor. Olá, Marco, minha saudação especial aqui. Estou muito feliz por participar desse programa, Trilhas da Democracia. Quero parabenizar você pelo seu excelente programa, com uma audiência tão qualificada, que eu sei que é acompanhado por tantas e tantas pessoas. Quero saudar aqui a Larissa, minha companheira de mesa virtual. E falar desse evento realmente é muito especial, é um evento que eu considero um evento histórico, um marco, duas universidades, né, das mais antigas se encontrando aí, né, para discutir o pensamento crítico acerca do direito. Então, eu acho que é um evento histórico, um marco fundamental, que se desenrolará por vários dias, né? Nós teremos o privilégio de poder falar a esse público, e o evento já conta com vários inscritos, né? Isso é muito bom, porque demonstra que o pensamento crítico acerca do direito vem despertando o interesse de cada vez mais pessoas, mais alunos, alunas, professores, professoras, que vêm buscando realmente pensar criticamente o direito e não se contentando simplesmente com aquela visão tradicionalmente assentada, que busca simplesmente identificar o direito como um conjunto de normas postas pelo Estado. Eu acho que essa é a grande proposta desse evento, que vai reunir vários pesquisadores e pesquisadoras que têm essa proposta realmente, que desenvolvem pesquisas em torno da crítica marxista do direito, e é uma honra, né? E eu quero aqui agradecer a Juliana, a professora Juliana, que é organizadora, né? É uma das organizadoras, e alunas e alunos que também estão cooperando, e Alisson Mascaro também, que nesse encontro, que vai fazer a mesa de encerramento também desse evento, enfim. É um evento histórico e fundamental, então eu acho que é muito importante você tratar e colocar isso no Trilhas da Democracia, realmente, logo de início, nesse programa tão importante. Eu reitero aqui o meu agradecimento aqui pela oportunidade de estar com você aqui, Marco, nesse programa tão especial. Larissa, qual é o teu spoiler sobre o que será debatido nesses 3 dias, repito, entre os dias 25 e 27 de outubro? Oi, Marco, tudo bem? Queria cumprimentar, né, também a Juliana. A gente está aqui nesse espaço virtualmente, vamos compartilhar também o espaço do seminário. Queria cumprimentar você e toda a audiência também do programa. E esse é um evento que, como Juliana falou, né, ele vai proporcionar o encontro de 2 faculdades que são das mais antigas, né, de Direito do Brasil. E falando um pouco sobre como é dentro, né, da FDR, é uma faculdade ainda muito marcada pela perspectiva mais tradicional, né? A perspectiva crítica, ela tem despontado nos últimos anos, mas ela não é hegemônica dentro da faculdade. Então, é realmente um momento super importante da gente conseguir, aí através também desses meios virtuais, conectar essas 2 faculdades, né? Trazer ali docentes e discentes das 2 faculdades que pesquisam, né? Que atuam com essa perspectiva mais crítica do direito para discutir questões relacionadas a gênero e crítica do direito,
Então, o evento ele vai trazer, além da análise crítica, da parte conceitual, né, do papel do direito dentro da estrutura da democracia liberal, do capitalismo, vai trazer também uma análise da crítica de gênero, marxismo, vai trazer para a gente também uma análise sobre psicologia, né, psicanálise e perspectivas críticas. Então, vai trazer um olhar bem amplo para a perspectiva crítica, para a perspectiva marxista de encarar as estruturas, as formas sociais da sociedade liberal ou neoliberal, né, que a gente está inserido. Então, proporcionar esse encontro, até por força dessa dinâmica de pandemia, esses meios virtuais, vai conseguir juntar um grande corpo de pesquisadores, de docentes, de discentes, em torno de uma perspectiva que visa oxigenar esse debate, né, sobre o direito, sobre qual o papel do direito dentro do modelo de sociedade onde a gente está inserido. Então, acho que é um evento que tem grande valor, até para quem está aí, especialmente para quem está na graduação e ainda não conhece, né, muito sobre a perspectiva crítica do direito. Afinal, o currículo escolar de graduação da gente é extremamente voltado para a dogmática, para a perspectiva keynesiana do direito. É uma oportunidade de conhecer essa perspectiva e, quem sabe, se somar também a esse trabalho de pesquisa, né, e divulgação acadêmica. Então, é um evento riquíssimo. Aí convido a todo mundo que quiser participar a fazer a inscrição no evento e participar com a gente. Juliana, como fazer uma crítica do direito, uma crítica fundada na tradição marxista, num momento tão grave vivido no mundo, na verdade, né? No mundo capitalista, mas em particular no Brasil, esse contexto caracterizado exatamente por uma retirada acelerada dos direitos, em particular dos direitos sociais. Marco, essa questão ela é fundamental que você traz, né? Porque realmente nós vivemos num momento em que a classe trabalhadora, de modo geral, está sofrendo, né, uma superexploração. Nós vivemos, né, nesse capitalismo pós-fordista, neoliberal, e como você bem colocou, há uma retirada de direitos. E, ao mesmo tempo, né, nós não podemos ter as ilusões acerca do que o direito é. Qual que é o papel realmente do direito no capitalismo? Então, nós temos que trazer realmente, né, de volta esse pensamento crítico, e isso vem sendo resgatado graças aos esforços de pesquisadoras e pesquisadores que vêm buscando aí trazer essa visão crítica do direito, demonstrando, né, aqui eu já retomo um grande pensador do direito, o mais importante pensador do direito no campo do marxismo, que é Evgeny Pachucanes, é um jurista russo, que tem uma obra central, que escreveu vários textos, e destaco aqui a obra Teoria Geral do Direito e Marxismo, na qual ele vai estabelecer uma crítica das bases do direito, uma crítica à teoria geral do direito tradicionalmente assentada. De modo geral, as pessoas identificam o direito como se fosse simplesmente um conjunto de normas postas pelo Estado. Essa é a visão juspositivista predominante. E o que acontece? Todas as demandas, de modo geral, são captadas pelo horizonte jurídico. Então, as pessoas pensam o direito como se fosse um instrumento neutro à disposição ali dos interesses, né, conflitantes, que ora pudesse pender para um lado, né, os interesses da classe trabalhadora, ora para os interesses do capital. Na realidade, essa é uma verdade parcial. Nós estamos, né, num modo de produção capitalista. Na perspectiva marxista, nós sabemos que existe, sim, luta de classes, então existe essa contraposição de interesses, mas nós sabemos que, na realidade, quando nós pensamos essa questão, temos que pensar para além de simplesmente identificar o direito como campo da luta de classes. E entender que o direito é uma forma específica do capitalismo. De modo geral, a visão que predomina é que o direito estivesse presente em todas as sociedades, aquele velho brocardo, ubi societas ibius, onde a sociedade há direito.
realidade, o direito, tal como ele se apresenta na atualidade, ele é uma especificidade do capitalismo. Ele se constitui a partir do momento em que tudo se torna mercadoria. Veja, essa é uma especificidade do capitalismo. A forma mercadoria, ela se constitui apenas quando as relações de produção se tornam capitalistas. No capitalismo, o trabalhador, separado dos meios de produção, precisa vender a sua força de trabalho para ele poder sobreviver. Essa é a liberdade do trabalhador, é de ser sujeito pelo direito, né? Na realidade, o sujeito de direito, ele toma essa forma de subjetividade jurídica, de sujeito de direito, para que ele possa celebrar esse contrato de trabalho e vender aí a sua força de trabalho no mercado. Então, o direito, ele que estrutura, ele vai estruturar a reprodução desse modo de produção capitalista. Vamos lembrar, né? Por exemplo, na antiguidade, nós tínhamos um modo de produção escravagista. Então, uma pessoa trabalhava para outra por meio da força, eram os escravizados, os vencidos de guerra que trabalhavam. E hoje nós temos essa possibilidade, né, de vender a força de trabalho e que, ao mesmo tempo, a classe trabalhadora se encontra numa posição fragilizada, dado que é alijada dos meios de produção. E o próprio Estado também, né, longe de representar o bem comum, se costuma ter uma visão idealizada de que o Estado representaria o bem comum ou coisa do gênero. Na realidade, o Estado também é uma forma do capitalismo, é a forma política que se apresenta especificamente no modo de produção capitalista, enquanto derivada da forma mercadoria também. O Estado se coloca naquela posição de fiador, de garantidor dessas relações que se estabelecem entre os sujeitos de direito. Então, na realidade, esse momento normativo, as normas postas pelo Estado, isso é um momento posterior, mas a base do direito ela é material, ela está estruturada nas relações de produção. Essa é a descoberta de Pachucanes, que está baseada aí na obra de Maturidade de Marx. Essa é uma questão central para que nós possamos compreender a verdade do direito. Então, o direito permite com que a exploração capitalista se perpetue. Pois bem, na realidade, ao longo do tempo, o que se pensa? Se costuma postular as demandas, né, de modo geral, da classe trabalhadora são cooptadas pelo horizonte jurídico. Então, os trabalhadores vão postular aí mais direito, né, a partir do momento que eles vão ser colocados, né, na condição de sujeitos de direito, eles vão postular mais direitos, obviamente, e isso é válido, são lutas válidas, lutas, por exemplo, né, para a redução da jornada de trabalho, mas elas não têm o condão de alterar a estrutura de uma sociedade que é pautada pela mercadoria. E olha que interessante. Juliana, já que você falou das lutas históricas pela redução da jornada do trabalho, eu queria perguntar à Larissa, já que ela escreveu junto com a professora Juliana Teixeira um artigo publicado na revista Direito e Praxis, um artigo intitulado A Duração do Trabalho e os Três Espíritos do Capitalismo. Daqui a pouco a gente retorna a Pachucanes, né? Mas eu queria que você, Larissa, explicasse o que expressa, em termos históricos e também em termos jurídicos, essa oscilação da jornada de trabalho. Você apresenta, inclusive, um gráfico, né, que mostra o ápice da jornada de trabalho no período da Revolução Industrial, um declínio, né, que passa pelo final do século XIX, início do século XX, até os anos do chamado estado de bem-estar social, e uma retomada, né, do crescimento da jornada de trabalho junto à ofensiva neoliberal. Então, eu queria que, já que Juliana deu a deixa, né, que você explicasse para os nossos ouvintes e espectadores, né, o que expressa essa oscilação da jornada de trabalho durante esse período, que é o período, na verdade, de construção, de afirmação do capitalismo industrial. Por favor. Vou aproveitar aqui um pouquinho da fala de Juliana, né, para poder iniciar nessa discussão, para a gente entender essas dinâmicas de oscilação da jornada de trabalho.
a gente tem a questão aqui do direito e também do Estado, eles derivarem da forma mercadoria. Então, nesse primeiro momento, né, em que a jornada de trabalho está atingindo seus picos ali de jornadas elevadíssimas, sem qualquer tipo de regulação, o que é que a gente tem na materialidade? A gente vai ter as pessoas, né, colocadas ali enquanto titulares do direito de contratar e serem contratadas, indo ao mercado, vender a mercadoria, força de trabalho. Essas pessoas elas vão estar fazendo, constituindo essas relações à margem da incidência de uma regulação do Estado sobre esses contratos. A normatização ela vai ser ali entre empregado e empregador. Então, nesse gráfico que eu apresentei, que coloca ali, né, o início da industrialização como período de maiores jornadas, a gente vai ter as pessoas estabelecendo relações que mais tarde é que vão sofrer uma intervenção estatal para que essa jornada diminua. Só que essa intervenção estatal ela vai se dar ali a partir da realidade material, da organização da classe trabalhadora coletivamente, da reivindicação e também da constatação de que se essas relações elas forem firmadas ali diretamente pelas pessoas, sem que o Estado garanta a continuidade delas, sem que o direito venha, né, ali sendo um braço do Estado garantidor da continuidade delas, essa anarquia ali de celebração de contratos, de diversos limites, né, de jornada de trabalho distintos, ela inviabilizaria a continuidade daquele sistema. Então, essa dinâmica da jornada de trabalho, ela oscilar entre períodos ali de picos de duração de jornada, 14, 16 horas. Depois ela passa por um período ali de redução por meio de intervenção estatal, né, nessas relações econômicas, ela está diretamente ligada também aos modelos, né, de relações sociais que estavam sendo estabelecidos nesses momentos. Tanto que no artigo, né, a gente comenta sobre 3 espíritos do capitalismo. A gente comenta sobre um primeiro momento, né, do capitalismo mais selvagem, ali, do industrial, que está desbravando aquele espaço. Esse era o modelo de sujeito de direito, né, de sujeito social também colocado como modelo a ser perseguido. Aquele que se faz, que se constrói. Trabalhe bastante, talvez um dia você acumule capital e chegue dessa forma. Então, essa era a figura da pessoa vendida como a figura típica ali do sujeito social, mas por trás dela a gente tinha ali outros sujeitos que somente tinham a força de trabalho para trocar por períodos extenuantes. Em um outro momento, né, a partir do momento que a classe trabalhadora está morrendo e não há tempo de repor, né, essa mão de obra com a necessidade que a industrialização massiva esperava, eles, ao mesmo tempo em que estão ali disputando aquele espaço normativo, né, tem muita gente morrendo, gente sendo mutilada, e enfim, né, eles não estavam dando conta do prejuízo humano que isso representava. O Estado vai olhar para aquela situação ali material e vai, a fim de garantir a continuidade, a sobrevivência daquele modelo, reduzir, ali, limitar a jornada de trabalho. Tanto aconteceu na Europa, quanto aconteceu aqui no Brasil, né, com o início das tentativas de regular a jornada de trabalho aqui no Brasil. A gente teve uma resistência muito grande, né, os pioneiros aí de legislação social aqui no Brasil pautaram o assunto, mas a coisa só andou, né, para limitar depois que a OIT ela já tinha surgido basicamente há 10 anos, mas somente na década de 30 é que a gente regula pela primeira vez a jornada de trabalho no Brasil. E aí, num segundo momento, né, a nível mundial aí de capitalismo central, o que é que a gente vai ter em termos de jornada? O Estado intervém como garantidor, né, essa forma jurídica, ela vai garantir, via legislação, a continuidade dessas relações, um limite no qual essas pessoas não vão morrer, mas elas vão continuar gerando valor, que vai ser apropriado, né, pelo empregador, e a gente vai ter uma outra figura, né, agora o capitalista, que explora a força de trabalho de forma científica, que controla tempo, que controla movimento, que busca a eficiência dessa produção. E isso vai permanecer, né, como modelo ali de sujeito capitalista, e como horizonte a ser perseguido por todo aquele que trabalha e almeja ser o dono do seu próprio negócio um dia, né, ideologicamente vendendo essa ideia como uma possibilidade, até que a gente tem ali,
né, o período da flexibilização desses direitos. Enquanto a gente está ali no plano dos países do capitalismo central, nesses 30 anos de bem-estar social, né, a ideia é que o Estado fosse repartindo aos poucos os ganhos de produtividade para que essas pessoas pudessem consumir. Então, ele reparte os ganhos para que alimente esse sistema também, né? Retroalimenta esse sistema. Essas intervenções legais, elas não são intervenções legais destruidoras, né, da ordem, elas são compatíveis com a manutenção da ordem vigente. Então, muito do que Juliana fala se reflete nessas dinâmicas de jornada. Quando o Estado ele intervém, regulando a jornada de trabalho, ele permite que continue. Ele vai estabelecer alguns limites ali daquela exploração, ele estabelece uma restrição que, na prática, ela não está exterminando a luta de classes, ela não está ali socializando os meios de produção. Está só garantindo a continuidade e a sobrevivência daquelas relações das quais depende o direito, das quais depende o Estado, né, que são ali garantidoras dessa dinâmica da forma mercadoria. E quando a gente passa ali, né, a partir da década de 70, no plano mundial, e aqui para o Brasil, nos anos 90, para uma ofensiva neoliberal, a gente tem uma subversão, né, desse paradigma que se esperava, que o Estado fosse intervir para limitar os patamares de exploração. Quando a gente tem essa virada de chave para flexibilização, tanto da forma de acumular capital, quanto das formas de trabalhar e de extrair trabalho, o que é que vai acontecer no plano do direito? Né? Especificamente no plano das jornadas de trabalho. A gente vai ver aquele gráfico subir de novo. Sobe nos países que já tinham a jornada de 35 horas, França, Alemanha, sobe para 40, 42. Juliana, esse retorno ao século XIX, né, da primeira metade, aos inícios do século XIX, que Larissa acaba de assinalar, representam o que no campo das reflexões críticas sobre o direito? É possível ainda imaginar a existência de brechas que podem ser exploradas por aqueles que militam, atuam criticamente no campo do direito e na própria sociedade? Então, minha pergunta, na verdade, se subdivide entre dois ambientes, né? Um ambiente propriamente acadêmico e também nos chamados operadores do direito, que poderiam ser chamados, de um ponto de vista mais crítico, transformador, e transformadores do direito, e, por outro lado, na própria vida social, nas lutas sociais. Quais são as brechas existentes para que se construa uma luta contra esse retrocesso aos inícios do século XIX, ao período da Revolução Industrial? Por favor. Perfeito, Marco. Até dando continuidade, né, o raciocínio da primeira pergunta e emendando com essas outras questões que você colocou, que são muito pertinentes, né? Então, na realidade, o Pashukanis ele vai, né, demonstrar a partir de... Pashukanis é um jurista russo, né, que, retomando, eu falo para um público vasto, né, de pessoas que são do direito ou de outras áreas que estão aqui nos acompanhando. Então, na realidade, quando nós olhamos, né, para o direito, ele é uma forma do capitalismo, né? Então, ele está atrelado a esse modo de produção, e esse modo de produção ele passa por fases distintas, é o mesmo modo de produção, mas o regime de acumulação, os modos de regulação vão mudando. E pensando no nosso tempo presente, que é um momento, né, que você colocou nessa questão da retirada dos direitos, na realidade, justamente atende aí os interesses da burguesia, do grande capital. Pashukanis já dizia isso, né, na sua obra central, da obra fundamental dele, Teoria Geral do Direito e Marxismo, como eu já disse, quando ele fala o seguinte: nos momentos de crise, de acirramento da luta de classes, a burguesia retira a máscara do Estado de Direito e o poder se revela como uma violência organizada de uma classe sobre a outra. Então, é isso que nós observamos, né?
Por isso que não podemos ter ilusões nesse campo do direito. Brechas, é claro, a luta de classe ela atravessa o direito. Veja, havia um jurista contemporâneo a Pachucanes, que era Stuttgart, que identificava o direito como luta de classes. Ele estava parcialmente correto, mas, como eu disse, Pachucanes dá um passo além e vai identificar essa questão da forma jurídica. No entanto, é claro, essa luta de classe atravessa o direito. No imediato do dia a dia, é importante que nós busquemos frear esses retrocessos, né, na retirada de direitos. Isso é fundamental. Tanto não devemos ter ilusões nesse horizonte, achar que vamos resolver ter um capitalismo bonzinho, um capitalismo com o rosto humano. O capitalismo é crise, o capitalismo é exploração. Então, o nosso horizonte de lutas, seja na posição de operadores e operadoras do direito, seja na posição de trabalhadores, trabalhadoras, de modo geral, todas e todos que almejamos uma sociedade transformada, o nosso inimigo, digamos assim, é o capitalismo. É esse o foco. É claro que, no imediato da luta, devemos sim, né, trabalhar nesse horizonte da questão da luta pelo direito do trabalho, pelo direito previdenciário. Isso é fundamental, como a Larissa colocou, mas, na realidade, nós temos que pensar também para além dessas questões em transformar a nossa sociedade. E essa é a radicalidade do pensamento de Pachucanes, calcado na obra de maturidade de Marx. Marx, que é tão demonizado, as pessoas falam em Marx, as pessoas têm medo. Será que ele era satanista, coisa do gênero? Né? As pessoas se apavoram quando se escutam falar em Marx. Mas, na realidade, Marx vai propor esse horizonte revolucionário. É isso que incomoda tanto. E nós temos que resgatar isso, retirar esse véu de ilusões e buscar uma transformação social efetiva. Não ficar mendigando migalhas aí do banquete do grande capital. Esse é o desafio que é posto nos dias atuais. Então, precisamos falar de socialismo, precisamos falar de revolução. Pachucanes vai falar justamente isso, nesse processo de ruptura com as formas sociais do capitalismo. Isso é o socialismo. Não se faz socialismo por meio do direito, por meio do Estado. Se faz socialismo mediante uma atuação das massas, atuando realmente para transformar a sociedade. Esse é o nosso desafio, essa mobilização popular, porque socialismo representa justamente o povo no poder. Daí a atualidade do pensamento de Pachucanes. Então, no imediato da luta, operadores e operadoras do direito, podemos sim, é claro, estar do lado dos explorados e exploradas do mundo, mas mais do que isso, precisamos postular uma sociedade transformada para todas e todos. Então, esse acho que é o fundamental aí dessas reflexões. Juliana Magalhães, Larissa Castilho, muito obrigado pela participação nesse Trilhas da Democracia. Aqueles interessados, interessadas, aquelas interessadas em aprofundar essas discussões, poderão fazê-lo entre os dias 25 e 27 de outubro, durante o Seminário de Crítica Marxista da Faculdade de Direito do Recife. Repito o título: Crítica do Direito e Conflitos Sociais. Mas o Trilhas da Democracia fica por aqui, voltando na próxima semana. Até lá!